Senhoras e senhores deputados, já estamos em condições de começar a nossa audição. A audição do Conselho de Administração da Volkswagen Auto Europa por deliberação da Comissão, no âmbito do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PCP, sobre as consequências do layoff junto dos trabalhadores da Volkswagen Auto Europa e dos trabalhadores das empresas fornecedoras da mesma. Temos connosco o membro do Conselho de Administração e Diretor de Recursos Humanos, Dr. Dieter Neuhauser, o Dr. João Delgado, Head of Communication and Governmental Affairs, o Dr. José Prior, Compliance Manager and Head of Human Resources, Legal and Systems. Os senhores deputados conhecem bem a nossa grelha. Apenas recordo, o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, o requerente, apresentará o requerimento com um tempo de 5 minutos. O Sr. terá 10 minutos para uma intervenção inicial, o nosso convidado. Grupos parlamentares, 5 minutos de intervenção cada e, naturalmente, os membros do Conselho de Administração ou o seu representante terá igual tempo de resposta. Sem mais delongas, passava a palavra à senhora deputada Paula Santos para a apresentação do requerimento. Senhora deputada do Grupo Parlamentar do PCP, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os elementos da administração da Auto Europa. Nós gostaríamos de colocar aqui um conjunto de questões a propósito do layoff na Auto Europa, pedido que só foi deferido pela Segurança Social a 8 de julho, de acordo com as informações que o Presidente da Segurança Social nos deu aqui na Assembleia da República. Não obstante isso, os trabalhadores da Auto Europa já estiveram em layoff no mês de junho e a sua folha de salários do mês de junho já vinha essa discriminação do layoff em junho. Em primeiro lugar, é de facto com muita perplexidade que verificamos que a empresa tenha avançado para a implementação do layoff sem a Segurança Social ter autorizado e ter aprovado. Esse é, de facto, um aspecto que, na nossa opinião, não faz qualquer tipo de sentido. A segunda questão que gostaria de colocar é se a Segurança Social só aprovou a 8 de julho, os trabalhadores têm direito ao mês de julho à totalidade da sua remuneração. E, portanto, a questão que eu queria fazer é se a empresa vai pagar na íntegra todas as remunerações dos trabalhadores da Auto Europa, porque tiveram em layoff um período anterior à aprovação por parte da Segurança Social. E isso, de facto, têm direito a que as suas remunerações, o salário, o subsídio turno, todos os complementos sejam pagos na totalidade. Por outro lado, há aqui uma outra questão que gostaríamos de abordar, porque se a empresa assumiu o pagamento de componentes do salário em junho, significa aquilo que já nós suspeitávamos, que a empresa tem capacidade financeira. Tem capacidade financeira para realizar os investimentos que se está a propor realizar e que está a concretizar. Então, se tem capacidade financeira, porque é que recorreu ao layoff? Qual é que é a justificação? É porque nós não vemos qualquer justificação para este layoff. E eu queria, desde já, deixar claro, na nossa opinião, não está em causa a realização dos investimentos. Aliás, se há partido que neste país tem defendido a promoção da produção nacional, o desenvolvimento da nossa atividade económica, desenvolvimento e diversificação, o investimento na modernização e inovação na indústria, tem sido o PCP. Agora, há aqui responsabilidades que têm a ser assumidas pela empresa, porque esses investimentos têm que ser assumidos. Estamos a falar de uma empresa que integra um grupo multinacional que tem lucros extraordinários, só em 2023 16.300 milhões de euros de lucros, tem aumentado a produção de viaturas, aliás, o número de viaturas produzidas em 2023 por trabalhador foi 45, em 2018 foi 38, e estamos a falar num aumento de produção de viaturas com menos 1.000 trabalhadores
trabalhadores na empresa, ou seja, aumentando os ritmos de trabalho de uma forma, aumentando bastante esses ritmos de trabalho, aliás, que até tem conduzido a restrições físicas por parte dos trabalhadores. E esta era a terceira questão que gostaria de colocar, que é: que medidas é que a empresa vai implementar para evitar estas restrições físicas dos trabalhadores e as doenças profissionais? Mas mais, segundo a informação que se conhece, a empresa estima em 2024 produzir mais viaturas que em 2023, mesmo com este período de layoff. Portanto, não estamos perante nenhuma situação de crise empresarial. Estou a colocar isto porquê? Porque o layoff é um mecanismo e é um instrumento que, no quadro do Código de Trabalho, é para estas circunstâncias de dificuldades financeiras. E estes investimentos também não são nenhum imprevisto. Já estavam previstos. Se calhar não foram bem calendarizados ou não foram bem planeados a sua execução, dirão os senhores. Mas a verdade é que não estamos a falar de nenhuma situação imprevista que tenha acontecido. Os dados que são públicos, aquilo que demonstram é capacidade financeira por parte da empresa, e todos estes elementos demonstram que não há qualquer justificação para este layoff. Gostaria de terminar com duas últimas perguntas. Uma primeira que é: creio, dirão, mas são investimentos que já estavam previstos em 2020, desde 2020. E a pergunta que eu gostaria de fazer é: porque é que estes investimentos não foram já sendo feitos ao longo dos anos? E a última questão que gostaria de colocar é o seguinte: qual é que é o calendário previsto para a conclusão dos investimentos que a empresa pretende realizar? E se durante esse período tencionam adotar medidas que têm impacto junto dos trabalhadores, nomeadamente novos períodos de layoff? Muito obrigado, senhora deputada. Então, de seguida, depois da apresentação do requerimento, tem a palavra o Dr. Dieter Neuhausser, do Conselho de Administração e Diretor de Recursos Humanos da Auto Europa, para a sua intervenção inicial. Sr. Doutor, muito obrigado mais uma vez. Tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado pela possibilidade de expor a situação da Auto Europa neste âmbito, nesta casa muito importante para Portugal. Peço de antemão desculpas, meu português não será igualmente afinado ao que é hábito nessa casa. Às vezes, de manhã, eu vejo a RTP, vejo a perfeição com que se expressam. Meu português não é igualmente bom. Então, vou tentar ser muito direto e simples e ir à situação da Auto Europa, como o meu português, evidentemente. A Auto Europa está situada no sul do Tejo, o maior complexo industrial automotriz de Portugal. Hoje temos ao redor de 5.000 trabalhadores. O parque industrial duplicará mais ou menos esta quantidade, serão mais de 10.000 pessoas empregadas, com empregos, eu diria, bastante atrativos e seguros. Não? Recentemente recebemos um prêmio por ser a empresa mais atrativa de trabalho em Portugal. Eu creio que isto representa um pouco o status que se alcançou durante os últimos 30 anos. Nós hoje temos ano passado tivemos uma faturação de 3,5 mil milhões de euros, dos quais 99% são exportados. Então, quase toda a produção vai ao benefício da economia portuguesa. A nossa contribuição à Segurança Social foi, no ano passado, 58 milhões de euros. Estamos, por isso, totalmente conscientes da nossa responsabilidade para com a economia portuguesa e, evidentemente, também para os nossos trabalhadores. Responsabilidade para os trabalhadores e as famílias dos mesmos. Antes de entrar em detalhes dos nossos investimentos, também quero ressaltar uma coisa. É parte do nosso grupo, cultura do grupo Volkswagen, uma estreita consultação e colaboração com os representantes dos trabalhadores. Isto é muito típico para nosso grupo, não é típico em todos os países nos quais operamos. Aqui em Portugal existe uma grande cultura democrática e social, e por isso temos uma estreita colaboração na Auto Europa com a Comissão dos Trabalhadores. Todos os aspectos de operação diária e estratégicos são compartilhados com eles e discutidos numa mesa que, inclusive, bastante bem definida no nosso grupo.
Quanto aos investimentos mencionados, todos sabemos, e é só olhar ao parque de veículos comerciais dos automóveis, que nossa indústria está numa transformação bastante fundamental. Essa transformação tem duas vertentes. Uma é produto e outro é o processo industrial. Face às alterações climáticas, o produto está na nossa total consciência. Então, todos temos envisados os autos elétricos no dia a dia, nas ruas de Lisboa, em todo Portugal, em toda a Europa. Isto é porque o Parlamento Europeu aprovou a proibição da comercialização de autos a combustão, diesel e gasóleo, a partir de 2035. Já hoje, várias cidades na Europa avançam com restrições de circulação de autos a combustão, temos subsídios, algo mais agradável para o consumidor, cliente ou eleitor, para autos elétricos. Essa transformação é inevitável e acontecerá, e é presente hoje no nosso dia a dia. A Auto Europa hoje é perfeitamente competitiva como seu produto. A deputada declarou, temos um excelente auto e temos este auto competitivo no mercado. Mas num mercado que se está contraindo, não, e chegou, comparado com níveis de 2019, mais ou menos a 50%, e essa contração ocorre de uma forma bastante rápida, sem os investimentos e a modernização, especificamente nas naves de prensa, as carrocerias, pintura vou referir mais em detalhe, montagem, não seremos capazes, como Auto Europa, de fazer uma oferta neste mundo novo de produto automotriz. Isto é, não seremos capazes de fazer uma oferta por auto elétrico. A fábrica hoje não está em condições de produzir um produto que seria comercializável na data mencionada. E aqui quero fazer uma menção muito importante. É uma diferença se nós construímos uma fábrica totalmente nova em qualquer lugar do mundo, pode ser na China, pode ser no norte da África ou na Europa, como as condições para os produtos do futuro, ou se temos que transformar uma indústria já existente com responsabilidade por 5, 6, 10 mil trabalhadores. Não. É uma diferença muito grande e, como legisladores, devemos ter isto na consciência. Para a Auto Europa, essa transformação é fundamental e é elementar para potenciar a possibilidade de nós oferecermos fazer uma oferta a um produto elétrico. Mais importante que isto, e provavelmente menos presente nas nossas mentes, é a transformação do processo produtivo. Porque este processo será imprescindível para a existência da empresa e é muito ambicioso. Não? Eu, apenas ontem, anotei algumas leis, Decreto-Lei 127/2013, Decreto-Lei 39/2018 e a Regulamentação da Comunidade Europeia de 2024, 573. São leis, cada uma destas, que implicam na decarbonização da fábrica, na obrigação da decarbonização da fábrica, na utilização de agentes de combustão para a geração de energia, nas emissões da fábrica, e que são fundamentais na operação de uma nave industrial. E uma nave industrial da nossa envergadura, só cumprindo estas leis, estará capaz de produzir um automóvel no futuro. Estamos totalmente conscientes da nossa obrigação de acompanhar essa transformação para o bem-estar do meio ambiente e a sustentabilidade. Mas temos que ter muito claro, esta agenda, a linha de tempo, é definida pelas leis. As leis nos obrigam, em certos momentos, de alcançar certos níveis de emissões ou decarbonização. Para sermos capazes de cumprir com isto,
nós temos 3, 4 grandes investimentos. Não? É um investimento numa nova nave de pintura, que acontecerá em 3 fases, inicia este ano e vai até 2028. Será renovada também a climatização da fábrica. Na nossa dimensão, isto é um investimento de grande envergadura, até o ano, iniciando este ano, até o ano 26. Estes são os maiores consumidores de energia, hoje alimentados com energia de substâncias fósseis, correto? Fósseis serão eletrificados e com a eletrificação nós temos a possibilidade de alimentá-lo com menos energia e com energia sustentável, não? Elementar para a operação futura da nossa unidade industrial. Também, para cumprir as exigências legais, a Auto Europa ainda este ano iniciará ou operará com uma nova ETARI, Estação de Tratamento de Águas e Resíduos, que está relacionado com uma futura nave de pintura, mas começará a operar já este ano. Esta modernização da fábrica vai requerer um elevado investimento financeiro. É bastante óbvio que estamos falando de muitos milhões, a senhora o mencionou, é um peso, uma carga enorme para a nossa indústria que nós vamos a carregar ao futuro. Não? A transformação do processo de produtivo exige, além deste grande investimento, a implementação é bastante complexo, evidentemente, requer enormes paragens da operação. Paragens de operação que hoje não estão contempladas nas regulamentações dos acordos laborais nem na legislação portuguesa. Então, nós temos que parar a fábrica durante um certo tempo para sermos capazes de fazer estes investimentos. No caso da Auto Europa, serão este ano ao redor de 60 dias de paragens excepcionais. Isto dizendo que nós temos uma operação contínua. Trabalhamos 7 dias pela semana, então não temos aquele famoso fim de semana que muitas empresas utilizam para fazer mantenimento. Nós operamos 7 dias contínuos. Especialmente o impacto na pintura leva a paragens, o início das obras da pintura leva a paragens de 31 de maio desse ano até o final de agosto. São quase 3 meses nos quais nós temos uma operação interrompida. Não? Nós, na discussão mencionada com a Comissão dos Trabalhadores, consideramos vários cenários de operação. Não? Uma delas é, por exemplo, as férias coletivas. Mais 60 dias, nenhuma empresa é capaz de gerir como férias coletivas. Normalmente, os contratos laborais, os acordos laborais, prevêem um período bastante menor. E, no nosso caso, nós, com a Comissão dos Trabalhadores, juntamos a grande maioria das férias coletivas, o pusemos exatamente nesse período, e a pergunta é o que fazer com os dias adicionais de paragem. Não? Consequentemente, nós vimos obrigados à redução do período normal de trabalho, com a suspensão dos contratos. Simplesmente 60 dias neste ano não são capazes de gerir através de acordos, nem com a Comissão dos Trabalhadores, nem com os outros entes. Esta transformação estrutural é elementar para a nossa empresa e as paragens são elementares. Sem estas paragens, sem a abertura da velha pintura para instalar uma nova, que sem pintura não fazemos autos, sem esta paragem não continuaremos a operar no futuro. Não? Portanto, as medidas mencionadas são fundamentais e essenciais para a futura existência da Auto Europa.
A Auto-Europa necessita estes investimentos e esses investimentos devem acontecer agora, não? Porque não podemos esperar até 2035. As obrigações legais impostas pelas obrigações da decarbonização nos obrigam a alcançar a transformação industrial complementada antes, mesmo antes de competirmos por o projeto de um auto elétrico. Estamos totalmente conscientes de nossa obrigação, não? E da nossa consciência das emissões, não? Das emissões e de oferecer uma viabilidade para uma indústria automotriz sustentável. Doutor, temos que ir encaminhando para o fim. Ok, muito Vai obrigado. ter depois tempo para responder a muitas perguntas e verá que terá tempo suficiente. Obrigado. Se me permitem, assim, um comentário final. A linha de tempo dessa transformação está definida pelo governo. Esta situação da Auto-Europa não é uma situação particular. Do meu ponto de vista, aqui, isto também é exemplar para a indústria. Pode haver muitas empresas que terão problemas similares na transformação, porque para alcançar as metas impostas pelas devidas leis, terão que parar a sua operação para pôr-se em condições de operar no futuro. Portanto, aqui vejo a Auto-Europa também de uma forma exemplar, representativa para outras empresas e a utilização dos meios que encontramos junto com a Comissão dos Trabalhadores parece uma solução para renovar e assegurar que a indústria portuguesa seja capaz de acompanhar essa transformação obrigatória imposta pelas leis nacionais e europeias. Muito obrigado. Obrigado, doutor. Parabéns pelo seu português. Obrigado. Senhores deputados, começamos então as intervenções dos diferentes grupos parlamentares e, para o efeito, passava a palavra ao Sr. Deputado Paulo Edson Cunha, do Grupo Parlamentar do PSD. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia a todos. Os meus cumprimentos aos senhores membros aqui do Conselho de Administração da Auto-Europa, a quem agradeço a vossa presença e, naturalmente, a todos os colegas aqui presentes e aos demais presentes. No fundo, nós estamos aqui, em primeiro lugar, dizer ao Sr. Diretor de Recursos Humanos e ao Dr. Dieter que expressa-se bastante bem em português e agradeço, para além de se ter expressado num português perfeito, mais do que isso, foi entendível em termos de substância daquilo que quis transmitir que a Auto-Europa faz, ficou absolutamente claro. E isso é o mais importante. Sendo certo que Vossas Excelências estão aqui a pedido de um requerimento do Partido Comunista e penso que depois, relativamente à vossa presença, secundados ou requeridos pelo Partido Socialista. Não é que isto tenha uma importância transcendental, mas, essencialmente, é necessário nós tentarmos compreender a importância que tem a fiscalização dos órgãos e da forma como as coisas são efetivamente feitas e as necessidades que existem a cada momento. Sendo certo que neste processo, porquê é que eu refiro isto? Neste processo, nós já ouvimos um conjunto de entidades. E do conjunto de entidades que nós ouvimos, não ficaram grandes dúvidas, e ainda bem, do procedimento do Conselho de Administração da Auto-Europa. Se tivessem ficado dúvidas, não tínhamos nós dúvidas, ou não tenha ninguém dúvidas, que o PSD estaria na linha da frente para ouvir o Conselho de Administração, para vir aqui explicar-se. Sendo que, no momento em que vocês vêm explicar, acaba por ser até feliz para vocês, no sentido de serem os últimos. Porquê? Porque já ouvimos aqui o Sr. Presidente da Segurança Social dar todos os esclarecimentos necessários, a Sra. Diretora, a Presidente da ACT,
sim, porque isto de diferenças de género ontem já as discutimos suficientemente. E ouvimos, sobretudo, aquilo que é mais importante e que foi aqui também transmitido por si. Ouvimos os representantes dos trabalhadores, quer a Comissão de Trabalhadores, quer os respectivos sindicatos. E porquê é que eu disse que ficámos satisfeitos? Sobretudo os trabalhadores, sobretudo a Comissão de Trabalhadores, veio aqui dizer aquilo que é mais importante e que agora foi, no fundo, reafirmado por si naquilo que disse. Foi a tentativa de encontrar a melhor solução para a empresa e para os trabalhadores. Porque nestas coisas nós não temos que ser dogmáticos. E ao contrário de outros partidos, ao contrário daquilo que foi aqui requerido, a grande verdade é que os instrumentos legais existem por alguma coisa. E o layoff ou estava desadequado, a forma como foi apresentado foi desadequado, ou não foi. E a verdade é que foi perfeitamente adequado. Todas as entidades vieram aqui dizê-lo e, sobretudo, percebemos que existiu uma preocupação de assegurar ou de minimizar os danos para os trabalhadores. Isso, efetivamente, também nos importa. Importa-nos salvaguardar aquilo que é a postura de uma empresa com a dimensão da Auto Europa. Importa-nos bastante, sobretudo para o distrito de Setúbal, mas também para a economia nacional, manter a Auto Europa em Setúbal, manter a Auto Europa satisfeita. Agora, não a qualquer custo, sendo que, a partir do momento em que percebemos que asseguraram todos os mecanismos legais, não temos grande preocupação, a partir desse momento ficámos sem grande preocupação. Uma nota final para deixar aqui aquilo que eventualmente será a maior dúvida que foi colocada pelos meus colegas, sobretudo dos partidos de esquerda, que tem a ver com o facto de terem avançado com o layoff num momento em que formalmente, e reforço a palavra formalmente, no momento em que formalmente o layoff ainda não estava aprovado. Das explicações que nos foram dadas, nós percebemos que estes processos são processos negociados, são processos em que, obviamente, têm de ser diretamente negociados com as entidades e a documentação tem que ser apresentada e vocês têm que ter um conjunto de garantias quando avançam para estas situações. A pergunta é precisamente esta, até porque das respostas que nos foram dadas foi isto que conseguimos obter em termos daquilo que nos foi passado. E a pergunta é esta. Vocês, a Auto Europa, o Conselho de Administração da Auto Europa, no início do processo, quando entregaram a documentação, houve um momento em que tiveram logo uma concordância de que estavam reunidos todos os requisitos e apenas faltavam alguns formalismos, como o Sr. Presidente da Segurança Social aqui disse, formalismos inultrapassáveis naquele momento porque tinha a ver com trabalhadores, ou não? Não sei se foi claro na pergunta. E a pergunta é apenas esta. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem então agora a palavra o Sr. Deputado Fernando José, do Partido Socialista, que regressa a esta comissão e, por isso, bem-vindo, Sr. Deputado, bom mandato. Por isso, tem a palavra. Começo por cumprimentar o Sr. Presidente, os senhores e senhoras deputadas, o Conselho de Administração da Auto Europa, os agradecimentos, Sr. Presidente, muito bom dia a todos. Nesta minha primeira intervenção, depois do regresso esta semana à Assembleia da República, percebemos os fundamentos da iniciativa do Grupo Parlamentar do PCP. A oportunidade refere-se para realçar o papel, a importância do papel dos trabalhadores, da Comissão de Trabalhadores e dos sindicatos naquilo que tem sido um percurso da Auto Europa, referência no setor a nível mundial. Atividade fundamental para a nossa economia, para o país e, em particular, para a região de Setúbal. Com efeito, nestes 3 meses em que estive ausente do Parlamento, estive na Direção-Geral do Emprego, que em tempos teve responsabilidade pela competência do acompanhamento e monitorização do processo de layoff, hoje responsabilidade da Segurança Social e da ACT, mas continua a ser competente em razão das suas atribuições em matéria de processos de conflitos laborais, conflitos coletivos. E, efetivamente, neste tempo em que estive, nestes 3 meses, nenhum processo terá dado entrada na Direção-Geral e, portanto, não existe qualquer
processo de conflito referenciado relativamente a este processo de layoff. Aliás, em quase 20 anos de experiência, só uma vez, acredito que os serviços de conciliação tiveram que ser chamados para uma negociação assistida. Existirão divergências, existirá certamente negociação, muitas vezes levadas aos extremos na Auto Europa, por vezes existe mesmo o conflito, mas a verdade é que o histórico, o sucesso da negociação reflete precisamente isso. As partes, os trabalhadores, com a empresa, com a Comissão de Trabalhadores e também com os sindicatos, mas acima de tudo a empresa e a Comissão de Trabalhadores têm conseguido, ao longo dos tempos, construir as pontes necessárias para os consensos e para o diálogo. A intervenção da ACT, aliás, a intervenção que foi feita aqui pela Sra. Inspetora-Geral, tem precisamente a ver com isso. A intervenção tem sido residual em situações que são pontuais e, portanto, há um reconhecimento no mundo do trabalho, efetivamente, das pontes que têm sido conseguidas entre a Comissão de Trabalhadores e a empresa, nessa negociação muitas vezes atípica. Depois, cabe aqui dizer que acompanho com muita atenção tudo aquilo que tem a ver com a região de Setúbal, de onde sou natural e onde resido, e sobre este processo também não tive qualquer indicação de conflitualidade à volta do processo de layoff. E, portanto, pergunto à empresa se nos pode hoje aqui confirmar, efetivamente, que não existe qualquer tipo de conflitualidade à volta deste processo de layoff. Um layoff que consubstancia, pelo aquilo que percebemos, no quadro de necessidades de adaptação tecnológica da Auto Europa e que se enquadra em motivos estruturais e tecnológicos. Em suma, um investimento em curso que visa preparar o futuro e densificar a capacidade de competitividade da empresa. Uma empresa que, refira-se, é importante para o nosso país, mas muito importante para a região de Setúbal e para as centenas e centenas de trabalhadores daquela região que ali trabalham. E, portanto, cabe perguntar à empresa, neste processo que está em curso, qual tem sido o acompanhamento e o envolvimento da Comissão de Trabalhadores, dos trabalhadores, e qual tem sido a monitorização deste processo, porque é fundamental, depois de se ter avançado para um processo de layoff, existir uma monitorização, um acompanhamento, um trabalho de proximidade com os trabalhadores. E, portanto, a pergunta que fica, da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, é como é que tem decorrido esse processo de acompanhamento e de monitorização da empresa junto dos trabalhadores. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. E, de seguida, o Grupo Parlamentar do Chega tem a palavra a Sra. Deputada Felicidade Vital. Por favor, Sra. Deputada. Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradecer a presença do Dr. Dieter Ausen, do Dr. João Delgado e do Dr. José Prior e a sua disponibilidade para estar aqui hoje connosco e nos esclarecer as questões. Considerando que as medidas aplicadas devem mostrar-se indispensáveis para assegurar a viabilidade económica da empresa e a manutenção dos postos de trabalho, e que a Comissão de Trabalhadores afirmou que, não sendo esta situação considerada anómala, não achavam per si motivo para a utilização do instrumento layoff e não permitiriam a respectiva redução dos valores salariais nos períodos referidos, nós gostaríamos de colocar algumas questões acompanhadas de alguns comentários. Tem sido referido nesta sede repetidamente que o layoff foi uma medida que poderia ter sido substituída por outra solução, neste caso. Sabendo de antemão que os meios financeiros que a Auto Europa dispõe, além de que o Grupo Volkswagen é potencialmente uma referência do mercado automóvel a nível da gestão, o que nós questionamos é porque a escolha deste instrumento layoff e não outro.
Também é do conhecimento público que a Auto Europa, nos últimos anos, já recorreu ao layoff por 3 vezes. E a questão que se tem colocado aqui é se não acham que é demasiado abusivo o uso desta premissa da lei, sabendo-se de antemão que as justificações estão consagradas no diploma legal e que também sabemos que, na prática, a Segurança Social vai cobrir 46,6% do salário dos trabalhadores ao abrigo do apoio que a lei laboral prevê quando é aplicado o layoff numa empresa, mas que o trabalhador comparticipa com 11%, mas a empresa também comparticipa com 23,75%. Portanto, o que muitas vezes é aqui referido de que este valor pertence aos trabalhadores, não é bem assim, porque as empresas também comparticipam com os tais 23,75%. Também que a Auto Europa garantiu aos trabalhadores 100% do salário mensal durante o layoff e que também garantiu que após o layoff os postos de trabalho de todos os trabalhadores temporários seriam garantidos e que seriam aplicadas as mesmas condições do layoff sem perda de remuneração mensal. Portanto, considerando tudo isto, a pergunta é se de facto se pode considerar abusiva o uso desta ferramenta. Outra questão que também gostaríamos de colocar é se houve antecipadamente conversações entre a Auto Europa e o Ministério do Trabalho e da Segurança Social para a adoção do layoff antes da formalização oficial do processo. E também um pouco explicar a questão das datas, porque parece que tem existido aqui alguma questão com as datas e com a apresentação da medida. Outra questão que gostaríamos de colocar é se foi por iniciativa do Conselho de Administração da Auto Europa a negociação com a Comissão de Trabalhadores e posteriormente com o sindicato no caso da adoção do layoff diz respeito. Portanto, se foi uma iniciativa da Administração ou se foi uma iniciativa da Comissão de Trabalhadores. Referir também que ontem esteve cá connosco a Inspetora-Geral da ACT e que nos informou que a administração da Auto Europa informou a ACT e enviou todos os documentos necessários para a aplicação do layoff. Assim sendo, e também tendo em conta tudo o que eu já disse, que os trabalhadores irão receber o 100% da sua remuneração, porque acham que o PCP tomou esta iniciativa? Qual a razão? E, por fim, nós preocupamos-nos com os trabalhadores da Auto Europa, mas também nos preocupamos muito com os trabalhadores das empresas fornecedoras que trabalham para a Auto Europa e que também sofrem com estas paragens e que, infelizmente, não têm a capacidade de negociação que têm os trabalhadores da Europa. E que também ficam prejudicados com esta situação. E a nossa questão é se tiveram a preocupação também com esses trabalhadores das empresas fornecedoras, de alguma forma, de influenciar de alguma forma as empresas fornecedoras para que estes trabalhadores não fossem prejudicados. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Então, de seguida, tem a palavra o Grupo Parlamentar do PCP, tem a palavra a Sra. Deputada Paula Santos. Tem a palavra, Sra. Deputada. Muito obrigada, Sr. Presidente. Foram formuladas um conjunto de questões pelo PCP no início e eu solicito à administração da empresa que possa efetivamente responder a elas, porque são questões relevantes e que dizem com o dia-a-dia dos trabalhadores. Relativamente às remunerações, os trabalhadores não estão a receber as remunerações na íntegra, porque há componentes dessa remuneração que não foram pagas, os trabalhadores que estiveram em layoff no mês passado, que não foram pagas, nomeadamente o complemento de fim de semana e o trabalho ao fim de semana é trabalho normal.
E, portanto, aquilo que gostaria de perguntar, aliás, que já tinha perguntado, é, tendo só sido autorizada o 8 de julho, se a empresa vai ou não proceder ao pagamento na íntegra de todas as remunerações, todas as componentes a que os trabalhadores têm direito. Gostaríamos também de perceber, face ao elevado número de trabalhadores com restrições físicas e com doenças profissionais, o que é que a empresa está a fazer para evitar esta circunstância, nomeadamente no que diz referência à saúde e segurança no trabalho. Portanto, estas são questões que também gostaríamos de colocar. Senhores deputados, peço ajuda para ouvirmos a deputada Paula Santos. A senhora deputada pode prosseguir. Muito obrigada, Sr. Presidente. Depois gostaria de perguntar, o senhor fez aqui na sua, peço desculpa, aqui na sua intervenção, fez aqui referência de que a empresa este ano iria parar 60 dias e eu gostaria de lhe perguntar como é que, parando esses 60 dias, prevê aumentar a produção de viaturas no ano 2024. Era mesmo importante perceber isso. Vai contratar mais trabalhadores para o quadro? Como é que prevê aumentar a produção se há dias que vão estar parados? E depois, relativamente aos investimentos, eu gostaria de deixar bem clara esta questão. Nós nada temos a opor à modernização e à inovação. E à modernização e inovação do processo produtivo. Não é essa a questão que aqui está em cima da mesa. A questão que aqui está é porque é que a empresa não suporta esse investimento. Porque aquilo que está a acontecer neste momento, com todos os dados que se conhecem, não há nenhuma situação de crise empresarial na Auto Europa, muito pelo contrário, é uma empresa que tem tido lucros todos os anos, integra um grupo que tem tido lucros todos os anos, que prevê aumentar a capacidade de produção, que tem produzido mais, portanto não há nenhuma situação de incapacidade financeira. A questão que aqui está é porque é que vai recorrer ao layoff. É uma fonte alternativa de financiamento? É isso que pretende com este recurso? Porque já no passado houve vários momentos em que recorreu ao layoff. E a verdade é que, tendo essa capacidade, é responsabilidade da empresa investir. Os lucros não podem ser da empresa e os custos ser da Segurança Social. Isto é inaceitável, porque a Segurança Social é para a proteção dos trabalhadores, para as suas reformas, para a proteção em situação de doença, para a proteção na maternidade, na paternidade, em situação de desemprego, entre muitas outras que estão previstas na legislação portuguesa. Não é para a Segurança Social e os recursos financeiros da Segurança Social não são para financiar os investimentos das empresas no nosso país. É uma responsabilidade que são das empresas e da sua administração. E, por isso é que nós consideramos que este recurso ao layoff é abusivo. Parece que a empresa está aqui à procura de uma fonte alternativa de financiamento, inclusivamente logo naqueles que são os recursos financeiros para a proteção social dos trabalhadores, que é dos trabalhadores, a Segurança Social é dos trabalhadores, não é das empresas. E, portanto, esta é que é a questão que aqui se coloca. E eu gostaria de lhe perguntar, fazer uma outra pergunta, que é a seguinte. Na sua intervenção fez referência ao conjunto da legislação e que a empresa tem que se modernizar para continuar a produzir. A questão que lhe gostaria de fazer é, porque é que estes investimentos não foram feitos antes, não começaram a ser feitos antes? Essa é a questão que se coloca. Não foi planeado nesse sentido. Porquê? Não é? E gostaria também de perceber qual é que vai ser este calendário e se no futuro, porque já fez referência que há investimentos que vão até 2026, a empresa tenciona nos anos seguintes voltar a adotar medidas que têm impacto sobre os trabalhadores, sobre os seus rendimentos, e o impacto é sobre os trabalhadores da Auto Europa, mas é também sobre um conjunto de trabalhadores de empresas que são fornecedoras da Auto Europa. Tenciona utilizar o mesmo recurso nos anos seguintes, recorrer novamente ao layoff, de investimentos que já conhecemos antecipadamente, porque, mais uma vez, reiteramos, não é uma questão de imprevisto, de alguma imprevisibilidade, de algum imprevisto que tenha ocorrido e que a empresa não tivesse a contar. Não, estes investimentos estão em cima da mesa, sabe que os tem que fazer. E qual é que é o planeamento que o está a fazer para garantir a continuidade da elaboração da empresa, a modernização, como referi? O PCP, se há partido que neste país tem defendido a modernização do processo produtivo e a modernização e a inovação tecnológica na indústria, tem sido o PCP.
E, portanto, eram estas as questões que gostávamos de colocar, dizendo o seguinte: das audições que aqui estivemos, quer as organizações representativas dos trabalhadores colocaram, de facto, muitas interrogações a este recurso de layoff e dizendo, inclusivamente, que não se justificava. E, portanto, isso que fique claro. A questão que aqui está, e nossa intervenção relativamente a esta matéria, por um lado, naturalmente, proteger e defender os direitos dos trabalhadores, mas há aqui, de facto, um conjunto de matérias que exige estes esclarecimentos e peço que possam ser respondidos. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada. E, de seguida, por indicação do Grupo Parlamentar do LIVRE, tem a palavra ao Sr. Deputado Paulo Moacho. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar todas as senhoras e senhores deputados, cumprimentar também os membros do Conselho de Administração da Auto Europa e agradecer a disponibilidade. A importância da Auto Europa é indiscutível no contexto nacional, em especial na Península de Setúbal. É também indiscutível a importância da modernização e mais do que decorrer da lei, ela decorre da própria realidade e necessidade das empresas se adaptarem à nossa realidade atual, à crise climática, à necessidade de fazer uma transição para modelos de mobilidade que são mais adequados àquelas que são as transformações que o planeta está a atravessar. Já foi aqui também referido que a empresa tem tido nos últimos anos resultados positivos e nós entendemos que esses resultados também são fruto do esforço dos trabalhadores que têm também aceitado trabalhar por turnos e ao fim de semana e ressalvamos também a importância de se ter conseguido garantir que os trabalhadores receberiam 100% das suas retribuições. Mas a verdade é que subsistem aqui também ainda algumas dúvidas. Tendo em conta aquilo que também foi dito na intervenção inicial relativamente aos resultados da empresa, aquilo que eu queria começar por perguntar era quais é que são as perspectivas do Conselho de Administração relativamente aos resultados da empresa para 2024. E também se nos podem indicar quais é que são, isso já foi referido, as obras que estão a decorrer e quais é que são os valores do investimento que a empresa está a fazer nessa modernização e desde quando é que elas estão planeadas. Penso que teria sido referido 2020, mas queria essa confirmação. E também perceber se a Auto Europa recebeu algum tipo de financiamento, de apoio de algum tipo, seja do Estado, seja da União Europeia, seja do que for, para esta modernização da fábrica e do processo de descarbonização. Também reforçar a pergunta que também foi feita relativamente ao momento para realizar esta intervenção, porque é que foi escolhido fazê-lo neste momento e qual é que foi a antecedência com que houve essa decisão e também se a empresa pensa recorrer novamente no futuro com outras necessidades de paragem a este instrumento do layoff. Foi também referida aqui as questões relativas ao número de trabalhadores da empresa, a redução que tem acontecido nos últimos anos, apesar e também em paralelo com o aumento da produção, e também perguntar se relativamente aos recursos humanos, se a perspectiva é de continuar a diminuição do número de trabalhadores da empresa. Reforçar também a pergunta que a senhora deputada do PCP já tinha feito relativamente aos pagamentos até ao dia 8 de julho, se só houve um deferimento da parte da Segurança Social deste pedido no dia 8 de julho, se vai a empresa acautelar todos os pagamentos aos trabalhadores até essa data. Depois também queria ainda perguntar quais é que são... Quais é que seriam, com esta paragem destes 60 dias, quais é que seriam os custos para a empresa de assumir totalmente o pagamento das remunerações aos trabalhadores e qual é que é, com este acordo e com este recurso ao layoff, qual é que é o valor que a empresa beneficiou, não tendo que desembolsar e não tendo que fazer esses pagamentos aos trabalhadores. Também perceber se houve a tentativa de encontrar outras soluções que não o recurso
que dão o recurso ao layoff, se o Conselho de Administração considerou outros mecanismos para, durante este período, por exemplo, relativamente à formação dos trabalhadores. O sindicato, na audição, também referiu que há cerca de 700 trabalhadores que têm doenças profissionais, também já foi colocada essa questão, mas também quero reforçar porque é da maior importância, e também foi dada a indicação que isso também é consequência de alguma redução do número de trabalhadores nos últimos anos. Perguntar quais é que são essas doenças profissionais que são as mais comuns e que medidas é que a empresa está a tomar para minimizar essas situações. E, por fim, na intervenção inicial também foi referido que não está previsto na lei a paragem das fábricas para modernização, e esta foi uma das questões faladas nas audições, foi precisamente a utilização do layoff para este fim e não apenas quando as empresas estão numa situação de crise, e queríamos também perceber se é efetivamente isso que está aqui em causa e se o Conselho de Administração considera efetivamente que a lei não prevê esta situação em específico e nestes casos de haver necessidade de encerramento da fábrica para obras. Obrigado. Muito bem, Sr. Deputado. Então, damos por encerrada a ronda de intervenções dos grupos parlamentares. Soutor, depois, naturalmente, se entender, quer o Dr. João Delgado, quer o Dr. José Prior poderão intervir no conjunto dos esclarecimentos com um prazo, com um tempo limite de 25 minutos. Soutor, tem a palavra. Obrigado, Sr. Presidente. Eu tentei tomar nota das perguntas, espero ter anotado todas. Vamos dividir entre nós as respostas. Primeiramente, referindo-me ao último comentário, se a lei permite a modernização. Eu creio que é uma pergunta que não se deve fazer à empresa, mas é uma política que o governo tenderá, que os governos tenderão que ver. Eu creio que é essencial nessa transformação industrial que algo assim seja possível. Eu creio que é muito, muito importante para Portugal, sendo um manager de uma empresa, e já me referi, representativo, de que nós tenhamos soluções para empresas que devem e têm que modernizar-se por causa da transformação obrigatória relacionada com a decarbonização, por exemplo, ou a imposição de novas energias, recursos energéticos. Foi feita a pergunta por que agora? E, de facto, não somos a primeira empresa do nosso grupo a transformar-se a eletrificação e a decarbonização. Não somos entre as primeiras, não? E por que não estamos entre as primeiras? Porque exatamente quando se abriu a possibilidade dentro da comunidade europeia de facilitar a transformação industrial, houve várias iniciativas em vários países, não? E aqui em Portugal não fomos os primeiros a acompanhar isto. Por favor, tomem-o como uma honesta declaração. Estamos hoje, Auto Europa, para preocupar, perfeitamente capazes e assegurados com os nossos investimentos. Então, nós vamos mover a Auto Europa para o futuro, sim, mas temos que admitir também que não somos os primeiros em Portugal. Há outros países que avançam, Espanha, por exemplo, logo no início, como PERTE, iniciou uma transformação na indústria automotriz impressionante. E nós aqui vamos acompanhar esse mundo, temos os recursos, somos um grupo que tem a tecnologia, dispõe dela e também dispõe da possibilidade e, no momento, como me referi, os investimentos estão encaminhados, não acontecem de um dia para outro, haverá primeiros passos esse ano e dos próximos anos a seguir. Quanto ao tema investimento, há um ponto muito importante. Quando aqui, entendo, falamos do layoff, não falamos necessariamente do investimento, porque o investimento é o que
origina a necessidade da paragem, que leva a uma pergunta: como gerir uma paragem? Sim. E quando uma empresa para 60 ou eventualmente mais dias, ou 70, 80 dias, sejam quais for, e digo aqui, sou um pouco representativo da indústria, a pergunta para a direção é como fazer isto. Não? E os meios, o deputado os meios que você tem são as férias coletivas, são eventualmente um banco de horas, mas eu não conheço empresa que tenha uma disponibilidade de 60 dias de paragem, especialmente quando estão em operação contínua. É bastante importante porque nos diferencia um pouco de outras empresas que poderiam fazer certas obras de manutenção no final de semana. Então, nossa situação na Europa é especial, sim. Uma paragem duradoura é um desafio para nós e, por isso, a intensa consultação com a representação dos trabalhadores, onde estão representados também diversos sindicatos. Então, nossa representação dos trabalhadores, assim, quais são as medidas corretas entre férias, banco de horas e mesmo o layoff para gerir isto. Consideramos que a paragem nesse período mencionado anteriormente, junho, julho, agosto, é uma paragem por estar relacionada com a pintura que inibe a operação. Simplesmente não é possível produzir autos nesse período, num período muito longo, não, repartido entre férias e a aplicação do layoff é apropriada e reduz o impacto sobre os trabalhadores, muito importante no nosso caso, porque a senhora se referiu das perdas que os trabalhadores têm por não poderem trabalhar nos fins de semana. É, de facto, nós discutimos isto, quais são as soluções melhores para assegurar um rendimento desse período de paragem. Isto não é investimento, não se trata de comprar uma máquina, não se trata de investir num novo auto, se trata de como gerir a paragem em um período de não trabalho. Não? E nós temos meios, sim, temos meios internos, mas quando isto excede um certo período, assim a pergunta é quais são os meios disponíveis para a empresa gerir esse pacto. Quanto mais aqui a ajuda por parte dos entes, assim, mais fácil é fazer a transformação para a indústria. Isto quero deixar aqui porque nós estamos no mercado europeu, não só em vendas de automóvel, também na produção de automóveis. E, às vezes, é interessante olhar além da fronteira para ver a situação na qual estamos, não? E nós, auto-europeus, nós autodominamos assim, somos totalmente dispostos e desafiados de produzir um excelente produto desde Portugal. Mas, às vezes, necessitamos unir-nos neste objetivo. E eu creio que, nesse momento de transformação industrial, que é fundamental e imposta por leis, não? Esta união é absolutamente necessária. Quanto aos tempos, eu vou passar o tempo referido, o momento exato de pedida do layoff ao meu colega José Prior. Obrigado. Doutor, por favor. Obrigado, Dieter. Bom dia, Sr. Presidente. Bom dia, Senhoras Deputadas, Senhores Deputados. Bom, relativamente ao procedimento adotado, penso que já aqui terá sido mencionado as razões, e de forma clara, quais as razões adotadas para este procedimento de layoff. Tudo aquilo que eram os pressupostos legais previstos para este processo de layoff foram cumpridos, não só com toda a documentação e tudo aquilo que são as negociações que são necessárias com as entidades representativas dos trabalhadores, neste caso a Comissão de Trabalhadores, que aconteceu, e já aqui foi dito também numa anterior audiência, em que, efetivamente, tudo isso aconteceu. Os fundamentos para a aplicação deste mecanismo foram explicados à Comissão de Trabalhadores, também explicados aos sindicatos com representação dentro da Volkswagen Auto Europa e, obviamente, que, seguindo tudo aquilo que são os pressupostos legais subjacentes àquilo que está no Código de Trabalho, a Volkswagen Auto Europa fê-lo
e cumpriu com os mesmos, nomeadamente a entrega dos fundamentos da medida, o quadro pessoal discriminado com as secções que seriam abrangidas, os critérios para a seleção dos trabalhadores a abranger, o número de categorias profissionais dos trabalhadores a abranger e o prazo de aplicação da medida, que, de acordo com aquilo que foi acordado com a Comissão de Trabalhadores, e tendo em conta tudo isto que já foi falado, foi de 31 de maio a 31 de agosto. Obviamente com alguns períodos neste grande período, que estão também descritos nos fundamentos da aplicação do layoff, e tudo aquilo que era procedimental, documental, foi cumprido com as entidades como a lei assim o determina. Dar nota que também todo o processo junto da Segurança Social foi cumprido e tendo em conta também aquilo que já foi dito aqui numa audiência anterior pelo Sr. Presidente da Segurança Social, efetivamente existia uma questão num fecheiro DRCL, que é um requisito de continuidade da situação, em que havia alguns trabalhadores que estavam de baixa médica e a empresa não tinha conhecimento. Obviamente que em contactos diários com a Segurança Social, esse obstáculo veio-se a ultrapassar, como também foi já aqui mencionado, no dia 8 de julho, e por isso, neste momento, todo o processo, quer inicial, quer depois com a Segurança Social, está devidamente cumprido e formalmente cumprido. Também dar nota que, e também isso foi ontem aqui referido pela audiência da Sra. Inspetora da Autoridade para as Condições de Trabalho, que dentro daquilo que são as responsabilidades inspectivas deste mecanismo, essa inspeção efetivamente aconteceu, foi pedida documentação relativamente a todo o procedimento, documentação essa que foi entregue e, também como ouvimos ontem, tudo está de acordo com aquilo que são os pressupostos legais para o processo e também tendo em conta as comunicações e a envolvência da Comissão de Trabalhadores. Por isso, em suma, e tendo em conta aquilo que foi colocado pelos senhores e senhoras deputadas, todo o procedimento cumpriu os pressupostos previstos no Código de Trabalho, com a respectiva negociação com a Comissão de Trabalhadores e que também foi aqui mencionado em sede de audiência pela própria Comissão de Trabalhadores. Houve uma negociação efetiva e onde a própria Comissão de Trabalhadores, desde o início envolvida neste processo e com conhecimento de toda esta transformação tecnológica e estrutural, como o Sr. Dieter mencionou, concordou, obviamente, com esta medida e com a aplicabilidade desta medida. Conseguiu salvaguardar os direitos dos trabalhadores a nível da sua remuneração e, como tal, também aqui foi dito, todos aqueles que são os pressupostos necessários neste processo foram cumpridos. Aqui também dar resposta a uma questão que foi colocada por alguns senhores deputados e senhoras deputadas relativamente à retribuição e para clarificar, o complemento de fim de semana foi um mecanismo que foi acordado com a Comissão de Trabalhadores em sede de negociação, em que os trabalhadores teriam direito a uma comparticipação de trabalho ao fim de semana, ou seja, ao sábado e ao domingo. E caso se realizasse esse trabalho ao sábado e ao domingo. Por isso, não só, obviamente, na situação de layoff, essa retribuição não está a acontecer, mas também noutras situações, já no passado, essa contribuição não acontece porque está, assim, devidamente acordado com a própria Comissão de Trabalhadores em sede de negociação. Por isso, eu penso que respondia praticamente a todas as questões. Passo agora aqui ao meu colega, Dr. João Delgado. Sr. Deputado? Sr. Deputado? Não. Ainda não. O Dr. Ainda tem a não. palavra. Nem sei se serei. Exato. Sr. Presidente, Srs. Deputados, muito obrigado pela oportunidade que nos é dada. Bem, eu penso que tanto o Sr. Dieter Noessa como o meu colega José Prior já responderam ao grosso das questões. Pouco terei a acrescentar, a não ser 2 ou 3 notas que são importantes realçar em todo o processo. Sendo que a primeira é, de facto, realçar o facto de que a Volkswagen Auto Europa está neste país há mais de 30 anos. Desde a sua fundação até o dia de hoje, temos tido uma excelente colaboração com todas as entidades governativas, das mais diversas cores, das mais diversas orientações políticas, e, de facto, tem sido possível encetar um bom diálogo com todas as entidades, dentro, naturalmente, dos pressupostos que nos obrigam em termos legais, em termos de ética, em termos de compliance, e de facto, é importante realçar que não há nenhum tratamento de favor à Volkswagen Auto Europa, somos uma empresa que cumpre as suas obrigações
e que, naturalmente, no decorrer da sua atividade tem todas as conversas e tudo aquilo que é necessário ter com todos os organismos de Estado e com todos os setores que nos tutelam, ao fim e ao cabo. Depois, mencionar um ponto que foi mencionado, que tem a ver com o facto de haver conflito ou não haver conflito dentro da Volkswagen Auto Europa neste momento por causa da questão do layoff. De facto, não existe. Ou seja, para-nos dizer que estamos a falar de um acordo que foi alcançado com a CT, em conjunto com a CT, não foi um acordo que foi imposto, foi negociado, foi conversado, foi debatido. Recordo que a CT agrega todas as forças sindicais representadas no universo da Volkswagen Auto Europa que têm assento e foram eleitas para estar na Comissão de Trabalhadores. Portanto, todas as forças sindicais estão presentes na Comissão de Trabalhadores, onde têm a oportunidade de expressar os seus pontos de vista. E foi essa mesma Comissão de Trabalhadores, que, mais uma vez digo, agrega todas as forças sindicais representadas na Volkswagen Auto Europa, que chegou a acordo com a administração, numa conversa franca, honesta, como têm sido todas, para que se chegasse a um consenso relativamente a que os trabalhadores não fossem prejudicados por esta obra, por este investimento brutal que vamos fazer e que será absolutamente fundamental para o futuro da Volkswagen Auto Europa. E, portanto, para estas são as notas finais, não tenho mais nada a acrescentar. Muito obrigado pela oportunidade. Doutor, não sei se quer concluir. Sim, obrigado. Eu creio que há duas perguntas que ficaram aqui no âmbito. Uma é o tema da saúde. A Auto Europa, hoje em dia, já há 30 anos, investe fortemente exatamente na melhora das condições de trabalho. Isto acontece há 30 anos. A automatização, a tecnologia, o investimento em tecnologia facilitam muito estas melhoras. Acompanhamos os trabalhadores no dia a dia. Temos uma equipa de fisioterapeutas que acompanha os trabalhadores, especialmente porque nós estamos com idades que avançam. Nós temos uma força laboral que foi contratada há 30 anos atrás. Evidentemente, esse acompanhamento é essencial para a nossa força laboral. Estamos conscientes de que o trabalho industrial é um trabalho desgastante e, por isso, temos que investir na automatização. Parcialmente, esses aspectos de investimento facilitarão a melhora das condições de trabalho. Não? Também isto está contemplado porque os standards de 2025 ou 2030 não são os standards de 1990. Não? Há uma melhora, mas com os investimentos haverá uma melhora ainda bastante maior. Obrigado. Muito obrigado, doutor. Um agradecimento também ao doutor José Prior e ao doutor João Delgado por terem vindo. Concluímos assim aqui a nossa audição ao Conselho de Administração da Volkswagen Auto Europa. Senhores deputados, uma sinalização apenas quanto à nossa agenda hoje, depois do plenário. Ontem, já bastante tarde, os serviços foram informados pelo Gabinete do Secretário de Estado do Trabalho, que estará connosco, que, sem prejuízo do nosso plenário poder acabar mais cedo, só poderemos fazer mesmo a audição às 17h30. Portanto, eu sinalizava isto ao conjunto dos grupos parlamentares, 17h30. Sem prejuízo do nosso plenário hoje ser provavelmente um plenário de votações mais curto, só às 17h30 podemos voltar a estar todos juntos para a audição. E sem mais, dava por encerrado os nossos trabalhos da manhã.